De volta com o nosso Balanço Geral Manhã. Nessa segunda-feira, a gente teve um primeiro bloco tão pesado por aqui, não é, gente? É por isso que agora, 7h44 da manhã, a gente volta para falar de coisa boa, mas também de conscientização. A gente recebe aqui no nosso estúdio a Yane Caroline, que é assessora de comunicação do Ministério Público aqui na nossa cidade e é curadora da exposição Bela Infância, que é a nossa pauta de hoje. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Você que já veio tantas vezes aqui como assessora, não é, Yane? Isso. Muito bom te receber como curadora dessa exposição. Essa exposição, gente, está sendo organizada pelo Ministério Público para reflexão, principalmente sobre combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Yane, é daí que eu gostaria que a gente iniciasse, porque é uma pauta muito séria, muito pesada, e vocês buscaram a arte para falar do assunto, né? Então hoje eu vim trazer dois assuntos, um assunto bom e o outro assunto ruim, né? A gente quer trazer a exposição de arte, né, Bela Infância, que trazer arte é sempre uma coisa muito boa, mas com um tema que é muito caro para a sociedade, que é a campanha de combate à exploração sexual infantil, que, pasme, né, o Brasil, de acordo com a campanha Maio Laranja, é o segundo colocado em exploração sexual infantil no mundo, atrás apenas da Tailândia, com 500 mil de crianças exploradas sexualmente, né, por ano. E nossas crianças, elas são tão vítimas de exploração sexual e de outras violências, né, no país, que ela vai além, né? Eu quero te dar outro dado, além da exploração sexual infantil, Mônica, que é o casamento infantil, que a gente acha que é uma coisa que só acontece no Oriente Médio. E que por aqui ainda é muito cultural e pesado, né, da gente falar. Que na verdade é uma coisa, o que é o casamento infantil, para as pessoas entenderem? É uma coisa que não é regulamentada, né? É uma coisa velada. Então, o que é o casamento infantil? A própria família uma família pobre, muito pobre, dá a criança para geralmente um homem, né, criar, e ele se casa com aquela criança a partir de 6 anos de idade. Meu Deus, existem 6 casos anos assim de aqui no Brasil idade. ainda. O Brasil é o 5º no mundo. E olha só, o Maranhão é o 2º no país, atrás apenas do Pará. Né? E eu já fiz reunião, porque eu tenho um projeto para a gente combater isso aqui, e eu já fiz reunião com o município, porque as professoras é que conhecem mais essa realidade. A gente não está vivendo essa realidade lá no interior, onde não tem acesso a nada, não. A gente vive essa realidade aqui em Imperatriz, né? E essa roupagem a gente tem com a tecnologia. Como é que isso se dá hoje? Eles chegam aliciando a criança com o telefone, com a roupa, entendeu? Com aquilo que a criança não tem acesso. Exatamente. Por causa da pobreza da família. Então, né? eles começam com essa questão afetiva, né? E aí ele vai ganhando a confiança da criança até a família ceder essa criança. Então, assim, a violência no Brasil com a questão da criança é uma coisa muito, muito gritante, né? E a gente precisa cada vez mais cuidar das nossas crianças. E a exploração sexual infantil, ela começa dentro de casa, com o pai, com o tio, Infelizmente, com o padrasto. esses que deveriam proteger são os que mais agridem, segundo os próprios números aqui na região, né? E é preciso a mãe, né, todo mundo ficar, porque a criança, ela dá sinais, ela começa a ir mal na escola, ela começa a ter depressão, ela começa a parar de falar, ela fica tímida. E todos esses sinais, qualquer mudança de comportamento da criança, é preciso que fique muito atento, né? Quando você vê o seu filho mudar alguma coisa, você tem que prestar atenção. Por que meu filho mudou o comportamento? Principalmente as meninas, porque o maior alvo dos exploradores são as meninas. Né? Gente, são dados pesados, são informações que a gente traz assim numa segunda-feira dá até um nó na garganta, imaginar que o pai, o padrasto, o vizinho que tem a confiança da família, o amigo da família, que deveriam ser pessoas para proteger essa criança, infelizmente estão aí lá em cima no ranking dos que mais exploram e abusam sexualmente. Yane, diante desses números tão pesados, tão graves,
vem a arte. Isso. A exposição Bela Arte, vou até servir seu cafezinho aqui, porque nós temos imagens também dessa exposição. Você é curadora dessa exposição, queria que você nos explicasse por que o Ministério Público escolheu a arte para também falar de conscientização desses números. Nós temos o espaço de artes Mário Leonardo Pereira dentro das Promotorias de Justiça de Imperatriz, né? Porque nós já temos esse espaço de artes há alguns anos, né? Infelizmente, eu sou a curadora, infelizmente eu não consigo fazer mais exposição, porque você sabe que o meu trabalho, ele é... É, porque você também é assessora de comunicação, Eu sou né? assessora de comunicação do Ministério Público e a gente não para de trabalhar, você Sim. sabe disso, né? Todo dia tem muita coisa. A gente gostaria de fazer mais exposições, mas o tempo é muito corrido. A gente gostaria de ter mais estrutura no serviço público em geral, mas na verdade a gente, né, a gente trabalha muito porque tem muita demanda. Sim. Mas, então a gente resolveu trazer com a artista Janes Guimarães. Nós temos algumas imagens, enquanto você fala, nós vamos vendo. Sim, a artista Janes Guimarães, que ela tem essa temática da infância, que é uma artista imperatrizense, inclusive, Mônica, nós temos vários artistas aqui de Imperatriz, sim. Nós temos inúmeros que as pessoas não têm conhecimento, artistas que já expuseram em Roma, que assim, tem trabalhos magníficos, um currículo excelente que a gente não sabe, não tem acesso e que a gente precisa reconhecer, a gente precisa dar visibilidade para esses artistas, né? E a galeria, o Espaço de Artes Mário Leonardo Pereira, no Ministério Público, a gente quer dar visibilidade para esses artistas e quer que a população tenha acesso a esse espaço de artes. Por quê? Porque geralmente para a população ter acesso à arte, ela precisa ir para uma exposição de arte numa galeria específica. Às vezes a gente não consegue ter uma exposição de arte em Imperatriz, sim. Né? Então às vezes a pessoa tem que ir para São Paulo, ver o MASP, para outro lugar, os grandes centros. E a gente precisa cultivar, né, a arte aqui na nossa cidade. Né? Então a gente tem esse espaço e a pessoa às vezes vai resolver um problema no Ministério Público, que o Ministério Público recebe muita gente todos os dias, pessoas de diversas maneiras, advogado, promotor, servidor, mais pessoas, aquela pessoa lá do interior que ela vai resolver um problema porque ela tem um problema, às vezes a vítima de exploração sexual, a pessoa que ela tem o pior problema do mundo, a pessoa sem dinheiro, que ela não tem, às vezes, dinheiro para pagar a passagem de ônibus. E ela está lá e chega e tem uma exposição de arte. Consegue ter acesso à arte. Ela né? tem e ela não precisa ir para outro lugar. E olha, quando a gente fez a primeira exposição, eu não sabia qual é que ia ser como é que as pessoas iam receber. E quando eu comecei a ver, as pessoas de repente chegavam com o maior problema do mundo, porque as pessoas, para o Ministério Público, ela vai com o maior problema do mundo para resolver lá. É pior do que banco, entendeu? E chega lá, e quando eu vi, as pessoas chegavam, iam para a galeria tirar foto com os quadros. Parece que elas se transformava o dia delas. E aí a arte, ela tem, além de tudo, além de trazer o belo, ela traz a reflexão. Sim. Né? Então, assim, a arte ela tem a função do belo, mas, além disso, ela tem a função de trazer a reflexão crítica. Nós precisamos discutir a realidade do mundo, precisamos discutir a infância, nós precisamos trazer realmente uma bela infância para as nossas crianças. Que bom, Iane. A gente poderia passar aqui muito mais tempo conversando, mas a gente vai precisar encerrar a nossa entrevista. Lembrando que a exposição ela já iniciou. Sim. E segue aí por um mês, não é? Lá na sede do Ministério Público. Qual o horário de visitação? A exposição fica aberta durante o funcionamento do Ministério Público, que é das 8 horas da manhã até as 14. Né? Então, qualquer pessoa da comunidade. Sexta, qualquer pessoa pode ir. Não precisa de qualquer requisito. Qualquer pessoa, é só você precisar. Se você for resolver um problema, vai. Se você não tiver nenhum problema, você também pode ir. É só querer visitar a exposição. A exposição está lá. Por favor, você precisa ir, porque você precisa conhecer a exposição e os artistas de Imperatriz, que precisam ser valorizados também. Iane, muito obrigada mais uma vez. Parabéns por esse trabalho. Nosso espaço fica sempre aberto para essas ações aqui.
Ah, eu que agradeço mais uma vez o convite, Mônica. Obrigada.